Ei, som, som. Boa noite, meus irmãos. Espero que você tenha tido um excelente domingo, que você possa ter aproveitado esse dia que o Senhor nos permitiu viver. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João 16, 33. João capítulo 16. Jesus ali, ele dá suas palavras de despedida. E aí ele termina dizendo: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Confia no mundo, você vai ter aflição. Confia em Jesus que você terá paz. Confia e coloca, deposita sua fé, deposita as suas coisas em Jesus e você terá paz. Talvez isso passe batido ao ler esse texto, mas é isso que Jesus está dizendo. Se você coloca a sua confiança no mundo, é desespero. Se você coloca a sua confiança no próprio Jesus, pode vir o que vier, você vai ter paz. Jonas, chega cá, meu querido. Faça uma oração para a gente iniciar esse culto, agradecendo a Jesus, porque nele a gente tem paz. Eu gostaria de acrescentar que paz não é tranquilidade. Amém. Você pode ter problemas, mas não perde a paz. Esse é Jesus. As pessoas confundem paz com tranquilidade, com dinheiro, com vida boa. Isso não é paz. Paz é no meio da luta você ter paz. É isso que é paz. Obrigado, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nos dá condição de vencer toda e qualquer dificuldade em paz. A paz que o Senhor nos dá vai muito além do que podemos imaginar. Ela vai acima, ó Pai, de tudo que temos e tudo que somos. Ela nos dá condição de vencer as lutas deste mundo. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado por o Senhor ter vindo ao mundo, ter morrido em nosso lugar, para nos dar condição de vencer as dificuldades. Use nesse momento o teu servo que estará à frente, trazendo a tua palavra, ministrando a tua igreja. E que cada um que está ao alcance de nossa voz tenha condição de aceitar o Senhor como o único e exclusivo Salvador. Nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. 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 É exatamente isso que o Jonas disse também. Ter paz não significa que não teremos dificuldades, não teremos sofrimento. Ter paz é o significado de que o nosso coração descansa no Senhor. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas. Ele é o caminho no deserto, luz na escuridão.
nossas vidas te adorarei. Ele se faz presente nesse lugar. Ele é um Deus de milagres. Teu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Ele está aqui, Estás aqui, restaurando corações. restaurando os corações. Te adorarei, Adora o Senhor. te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, Enxuga as lágrimas, restaura os corações. tu és a resposta. Jesus, Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão, Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ele é esse Deus que restaura corações, que muda histórias, que faz o que Ele bem entende. Ele é o Deus que é dono de todas as coisas, dono do meu e do seu destino, dono da minha e da sua vida. E nós o exaltamos, nós o adoramos. Eu convido você a continuar celebrando a Jesus conosco. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar o teu amor. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Oh, não consinta as tristezas dentro do teu coração, tendo
fé firme no Mestre, segue sem hesitação. Não consenti, não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Quem teus apertos se lembra que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos querem trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consenti, não consenti, não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Quem teus apertos se lembra que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consenti, não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Quem teus apertos se lembra que Cristo é teu protetor. Não consenti, não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Quem teus apertos se lembra que Cristo é teu protetor. Quem teus apertos te lembra que Cristo, Ele não é só teu protetor, Ele é teu Salvador. Ele é o Deus que se fez homem e entregou a vida por mim, por você. E aí no início a gente começou aqui lendo sobre esse Jesus que dá a paz. Que nós tenhamos nosso coração acalmado no Senhor. Que nosso coração aprenda a descansar, aquietar no Senhor, para que a gente consiga ouvir a voz do Senhor. Porque ouvir a voz do Senhor no barulho é difícil. Que nós estejamos aquietados para ouvirmos ao Senhor. Então cante essa canção, porque na verdade tudo que nós precisamos é dele, está nele. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Jesus, Jesus, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra em ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Mesmo que nossa alma grite, tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Todas as promessas se cumprirão no tempo O determinado. tempo não pode apagar as muitas águas. Confie no nunca Senhor, levarão o descanse no amor Senhor. que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que enquanto eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. e se eu cair, A tua mão me levantará. e se eu chorar, toda lágrima você enxugará.
Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Jesus, Jesus, Me chama pra perto. só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. A gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa aprender a descansar nele, por mais difícil que seja. Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que pode fazer coisas que nós não podemos imaginar. Quando a gente canta essa próxima canção, eu quero convidar você que separou o seu dízimo, que preparou esse tempo para trazer aqui à frente, para dedicar o seu dízimo, a sua oferta, para dedicar a sua vida ao Senhor. Faça isso com alegria no seu coração, porque é esse Deus do impossível que nos faz ter o recurso. É o Deus do impossível que nos faz trabalhar e poder ter o sustento. Então dedique a sua vida, o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Ele não desistiu de mim e de você. Ele não desiste de nenhuma das suas criaturas. Porque o desejo do Senhor é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso que precisamos ser testemunhas desse Deus vivo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de nenhum de nós. Obrigado, Deus. Se estamos aqui hoje é obra do Senhor. É milagre do Senhor. Louvado seja o teu nome. Fale aos nossos corações nesse tempo. Ministre as nossas vidas para a honra do Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que o Senhor é digno, é Rei sobre todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Amém. Você pode se sentar. Enquanto não funciona o sem fio, a gente vai aqui no fio mesmo. Mais uma vez com o coração cheio de gratidão, cheio de temor também. Que eu aceito essa responsabilidade de poder compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor tem ministrado à minha vida. E é uma alegria muito grande ter meu amigo Adriel aqui, meu parceiro de caminhada, um irmão na fé, um amigo que a igreja do Senhor me permitiu fazer
E essa reflexão, essa palavra, ela surgiu a partir de uma conversa numa mesa de um restaurante com o Adriel. Quando o filhinho mais novo do Adriel e da Júlia estava internado ali na Lagoa, e aí um dia eu fui com ele, com a Júlia, até lá para buscá-lo, e a Júlia ficou, e nós voltamos, eu, o Adriel e o Leozinho. E ali no Subway do Alcântara, a gente teve uma conversa, e o Senhor, a partir de então, começou a ministrar algo na minha vida, a partir daquele tempo ali. Tempo rápido, mas que foi muito profundo. E, como eu falei pela manhã, o livro de Jó tem sido um companheiro da minha caminhada nesse último ano, desde o falecimento da minha mãe. E a gente tem muito a aprender com o Jó. E aí, dessa conversa com o Adriel, das reflexões no livro de Jó, surge então... Dudu, acho que o microfone está no mudo. Traz ele aqui para eu dar uma olhada, por favor. Que eu prefiro falar com o sem fio, que eu não fico preso aqui. Tá, então eu espero aqui e a gente vai falando sobre. E aí, como eu vinha falando, o livro de Jó tem sido esse meu companheiro do Senhor falar comigo, né? E aí, então, surgiu... Obrigado, Débora. E aí, quando o pastor Gustavo, ele falou comigo que gostaria que eu falasse hoje pela manhã, eu falaria só pela manhã, o Senhor falou muito claramente comigo que era para eu compartilhar algo do que eu estava ouvindo falar em Jó. E aí surge, então, esse tema. Primeira coisa que o Senhor me deu, depois do livro que eu compartilharia com os irmãos, foi o tema. E aí, para mim, foi muito claro, quando eu entendi do Senhor, lendo o livro de Jó, que há vida no sofrimento. Existe vida em meio ao sofrimento. Existe vida acontecendo. Existe dias amanhecendo, anoitecendo. Existe o emprego acontecendo, o trabalho. Existem coisas a serem realizadas. Então, a gente aprende isso com o Jó. E aí, a gente vai passar... Não vai ser igual pela manhã, que nós passamos sobre toda a Bíblia, né? Passeamos pela Bíblia ali. Agora vai ser só no livro de Jó. E quero contextualizar um pouco. Quem é Jó, quem foi Jó, como que o livro dele é escrito. Primeiro que não é Jó quem escreve o livro de Jó. Não se tem uma autoria determinada, definida. Se tem uma ideia do período, então, Jó, provavelmente, pela quantidade de dias que ele vive, quantidade de anos, ele vive antes ali do período mosaico, antes de Moisés, antes de Deus determinar que os homens viveriam menos. Jó, ele é alguém que não era de Israel, ele era não israelita, ele vive antes do período patriarcal de Abraão ali, provavelmente. E isso a gente tira essas conclusões porque Jó, ele exerce uma atividade sacerdotal sobre a sua família. Não, se a gente lê o livro de Jó, ali no comecinho, a gente vê que o narrador, ele fala que Jó
ele diariamente oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos. Quando Deus ele institui o sacerdócio sobre Israel, já não são mais os próprios homens de Israel que oferecem esse sacrifício em prol de si e dos outros, mas o sumo sacerdote, ou o sacerdote ali instituído. Então, todas essas características nos fazem entender que Jó, primeiramente, não escreveu o seu livro, provavelmente foi escrito no período ali de Moisés. Alguns até afirmam que foi o próprio Moisés quem escreveu, depois de uma tradição passada de forma oral, e ali esse livro ele é escrito, provavelmente no período de Moisés, onde se começa a escrever toda a história bíblica, né? Então, quem é esse homem, Jó? Como eu falei pela manhã, tão intrigante a sua história. Jó 1, de 1 a 5. Pode colocar aí para mim, por favor? Isso. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esse era Jó, da terra de Uz, homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal, pai de 10 filhos, um bom pai de 10 filhos, que oferecia sacrifício em favor de cada um deles. Dono de muitos animais, homem mais rico do Oriente. Se a gente olha para uma teologia atual, alguns vão afirmar que Jó não era alguém que fosse digno de sofrer o que sofreu. E muitas das vezes a gente acha que por sermos fiéis ao Senhor, por termos uma vida piedosa, uma vida de serviço na igreja, não cabe a nós sofrer. Mas eu quero compartilhar com vocês que não é bem assim que a banda toca. Eu quero mostrar para vocês o que Deus ele tem me mostrado na sua palavra. Que o sofrimento ele pode bater na porta de qualquer pessoa. Do justo e do injusto. E a gente precisa entender que o sofrimento é algo que faz parte da nossa vida. O sofrimento molda quem nós somos, e o sofrimento, ele é, eu atrevo a dizer, extremamente bom para mim e para você. E daí você pode pensar, o Vitor ficou louco de vez. Talvez eu esteja ficando. Porque como pode o sofrimento ser bom? Não é possível. E aí, como eu aprendi no seminário, o sermão ele deve ter 3 pontos. Então, eu quero abordar 3 pontos com os irmãos aqui nessa noite. Vê se o receptor não desligou do microfone. Estou vendo que o pessoal tá com dificuldade ali. A gente, não tem problema, a gente segue aqui no Confio mesmo. Eu fico aqui mais paradinho.
O primeiro ponto, eu quero destacar que o sofrimento ele é extremamente bom, porque nossos sofrimentos e nossas feridas falam muito a nosso respeito e falam a respeito do nosso relacionamento com Deus. Aqui eu estou querendo dizer, meus irmãos, e é o que eu entendo em Jó, que o nosso sofrimento fala ao Senhor ao nosso respeito. Mas não só fala ao Senhor ao nosso respeito, fala também para nós mesmos a nosso respeito. É no sofrimento que o Vitor aprendeu quem é o Vitor, que o Vitor aprende quem é o Vitor, que o Vitor aprende que quanto mais ele acha que sabe do Senhor, mais ele precisa aprender do Senhor. É no sofrimento e com as nossas feridas que nós mostramos para quem está ao nosso lado quem nós somos e como está o nosso relacionamento com o Senhor. A gente vê que Jó, ele possuía muitos bens. Jó provavelmente era um homem de muito prestígio. E a gente vai ver ao longo da história de Jó que tudo isso se vai. Tudo, de uma hora para outra, num adormecer e nascer de um sol, quando um dos seus servos chega e acaba de dar uma notícia, chega um outro servo e dá outra notícia, e chega um outro servo e dá uma outra notícia, e tudo vai embora. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1, 20 a 22. Jó 2, 9 a 10. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem do Senhor e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Jó estava mostrando para os seus servos que haviam ficado vivos e para sua esposa algo a respeito do relacionamento dele para com o Senhor. Você pode concordar comigo que Jó tinha todos os motivos para maldizer ao Senhor? Pensando humanamente falando, ele tinha ou não tinha todos os motivos para maldizer ao Senhor? Para praguejar contra o Senhor? Fala, caramba, que Deus ruim é esse? Eu sirvo Ele, eu não nego. Eu faço tudo o que precisa ser feito e Ele vai e me tira tudo. Eu, no lugar de Jó, me manteria firme igual Jó, não. Talvez eu tinha falado poucas e boas para o Senhor. Jó, então, tinha motivos. Só que Jó entendeu que o que ele estava vivendo, que o sofrimento que ele estava vivendo, dizia muito sobre ele e sobre o relacionamento dele com Deus. Não dizia nada sobre o Senhor. O meu e o seu sofrimento não dizem nada sobre o Senhor. Viver ou não o sofrimento não muda a essência de Deus, não muda o quanto Deus é bom, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele não nega aquilo que Ele é. Jó, ele conheceu tanto o Senhor que ele sabia que as feridas e as lágrimas dele diziam muito para o Senhor quem Jó era. Jó nos ensina que é no sofrimento que nós mostramos quem verdadeiramente somos.
Jó nos lembra que o Senhor nos permite o lamento e Ele deseja de nós que nós lamentemos. Essa teologia de hoje, ela colocou para nós que a gente não pode lamentar. Que lamentar é pecar contra o Senhor. Como que um pai que perde seu filho não vai lamentar? Como que uma mãe que enterra a sua filha não vai lamentar ao Senhor? Por que que nós não podemos lamentar ao Senhor, se na própria Bíblia existe um livro sobre lamentação do povo? Aonde a gente se perdeu que não podemos lamentar ao Senhor? Precisamos resgatar isso em Jó, no livro de Jó, no livro de Lamentações. O lamento é algo do Senhor para nós. É algo que nós podemos fazer para o Senhor. O lamento é algo onde, em meio à dor, em meio à ferida, despidos de qualquer coisa que nos impede de dizer o que está no nosso coração, é no lamento que nós podemos abrir o nosso coração para o Senhor e lamentar e chorar a nossa dor e dizer para o Senhor aquilo que está no nosso coração. É só no sofrimento que nós dizemos ao Senhor aquilo que pensamos. É só no sofrimento que nós lamentamos verdadeiramente. A gente não precisa ter vergonha de sofrer. E é triste e engraçado. Engraçado porque o Senhor, eu não sei porquê, mas Ele me permite conhecer e estar com pessoas que sofrem. Com pessoas que vivem certos tipos de sofrimento. E das mais variadas formas, o sofrimento, ele é lidado pelo mais variado tipo de pessoa. E Jó me ensina que nós não precisamos ter vergonha de sofrer, de levantar lamento ao Senhor. Como eu disse, é triste observar e chegar à conclusão de como a igreja, ela, por essa teologia de vitória, essa teologia triunfalista, que nega as verdades bíblicas, essa teologia, como ela podou a nossa lamentação, como ela tirou de nós ato tão maravilhoso do Senhor que é o lamento. Então, meus irmãos, se tem uma coisa que eu aprendo com Jó, é que quando estamos sofrendo, nós precisamos lamentar ao Senhor. Nós precisamos escancarar nossas dores ao Senhor. Ele espera isso de nós. Jó faz isso. Salmo 56:8 diz, acho que o Data Show deu uma parada ali, mas eu vou ler aqui. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? O Senhor, Ele registra os nossos lamentos e guarda as nossas lágrimas no seu odre. Lamente ao Senhor. Chore no colo do Senhor, porque Ele guarda o seu lamento. O livro de Jó, ele nos desafia, então, a não oferecer lealdade cega a um esquema teológico que liga o pecado com o sofrimento. Mas Jó nos desafia a nos submetermos ao próprio Deus. Essa teologia triunfalista diz que se você sofre, é porque você está pecando. Eu te digo que se você sofre, é porque você está vivo. O sofrimento, ele é inerente à vida humana. Ele faz parte. Se você vive, você vai sofrer.
Alguns mais, outros menos. Mas Jó me ensina que o sofrimento ele faz parte da vida humana. Segundo ponto, o nosso sofrimento e nossas feridas precisam fazer com que a gente reconheça que é Deus quem está no controle. Jó 2:10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Quem é que não conhece a história de Jó? Eu estou falando aqui, alguém não conhece? Como se dá o sofrimento de Jó? Que eu falo rapidinho. Todo mundo conhece, então beleza. Então vamos seguir. Jó 9, 4-10. Ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração e poderoso em forças. Quem já debateu com ele e ficou em paz? Ele é o que de fato transporta montanhas sem que elas nem mesmo percebam, e em sua ira as coloca de cabeça para baixo em um instante. Deus é quem sacode a terra e a tira do lugar e faz estremecer todos os seus fundamentos. Dá ordens ao sol e ele deixa de brilhar. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só Deus é capaz de estender o próprio universo e pode caminhar sobre as ondas do mar. Ele é o criador de todos os grupamentos estelares, a Ursa, o Órion, as Pleiades e as magníficas constelações do sul. Deus é quem realiza portentosos feitos, maravilhas que não se pode contar. Esse texto que Jó diz aqui está ali no 1/3 do seu livro, e Jó reconhece que é Deus, quem é o Deus Todo-Poderoso. Para quem não está lembrado, Jó ele começa a sofrer o seu sofrimento, e 3 dos seus amigos chegam para Jó e porrete em Jó. Você está sofrendo porque você é pecador. Você está sofrendo porque você cobra impostos injustos. Você está sofrendo por causa disso. Você está sofrendo por causa daquilo. Tudo isso que está acontecendo é porque você não é fiel ao Senhor. E os amigos de Jó, amigos da onça, malham Jó. E depois de algumas inquisições dos seus amigos, Jó ele fala isso que nós lemos aqui em Jó 9, de 4-10. Como a gente leu lá no capítulo 2, a própria mulher de Jó é como essa âncora que puxa Jó para o fundo do poço, para o fundo do mar. E Jó ele se mantém de pé, porque Jó ele sabe que é Deus quem está no controle. Jó 12:16, com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Jó nos mostra que o nosso sofrimento e nossas feridas precisam nos fazer ter o conhecimento que Deus não perdeu o controle. Assim como em Jó, pessoas próximas a nós vão tentar fazer com que a gente se desvie da certeza de que Deus ele não perdeu o controle. Deus ele não perde as rédeas da nossa vida, como nós perdemos. Deus ele não deixa de ter todas as coisas sobre as suas mãos. E muitas das vezes, pessoas à nossa volta, que nós consideramos amigos, colocarão a culpa do sofrimento, que muitas vezes, a culpa do sofrimento num pecado que muitas vezes nós nem cometemos. Pecados criados por esses amigos, em erros nunca cometidos. Pois, mais uma vez, eu trago essa teologia triunfalista que diz que o sofrimento só acomete aqueles que não andam de forma irrepreensível ao lado do Senhor. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que contaram para a gente.
Isso é uma mentira que afasta os cristãos da verdade bíblica, que confirma que o controle do Senhor está sobre todas as coisas, desde que o mundo é mundo. Ou você acha que lá em Adão Deus não tinha o controle de toda a situação? Ou você acha que quando Abraão comete os seus pecados, Deus não tem o controle de toda e qualquer situação? Ou quando Davi comete os seus atos que desagradam a Deus, você acha que Deus não tinha o controle da situação? Esses que pregam essa teologia de que o sofrimento não acomete aqueles que são fiéis ao Senhor, se esquecem que o problema do sofrimento ele é tão antigo quanto a humanidade. Ou vocês acham que Adão e Eva não sofreram quando eles pecaram? Ou nós achamos que Adão e Eva não sofreram quando Caim e Abel oferecem aquele sacrifício e o de um é aceito e o de outro não? E Caim mata Abel. O sofrimento é tão antigo quanto a humanidade. Essa teologia nos faz esquecer que há uma revelação dada pelo próprio Jesus, que nós não passaríamos ilesos sobre a terra. Teologia maldita, mais uma vez eu digo, que nos afasta da verdade bíblica e nos faz esquecer que o sofrimento pode recair sobre justos e injustos, sobre filhos de Deus e filhos do diabo. É inerente à vida humana. Jó 14, 14 a 17. Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Teria saudades da obra das tuas mãos, e até contaria os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Mesmo em meio ao sofrimento, Jó ele tinha a esperança de que Deus o livraria do sofrimento. Jó não perdeu a certeza de que Deus estava no controle. Jó havia depositado sua esperança no Senhor, pois sabia quem era o Deus da sua vida. Então, num primeiro ponto, a gente tem nosso sofrimento e nossas feridas falam muito a respeito de nós e do nosso relacionamento com o Senhor. Nosso sofrimento e nossas feridas precisam fazer com que a gente reconheça que é Deus quem está no controle, no segundo ponto. No terceiro ponto, como a gente viu pela manhã, nosso sofrimento e nossas dores não podem nos fazer deixar de louvar ao Senhor. Primeiro, porque nosso sofrimento não diz respeito sobre quem Deus é. É só sobre quem eu sou e só sobre quem você é. Nosso sofrimento só conta algo sobre a nossa vida. É só mais uma etapa, é só mais um parágrafo acontecendo, é só mais um capítulo. Não podemos deixar de louvar ao Senhor em meio ao sofrimento, porque nossa esperança está nele ou deveria estar nele. Em Jó 19, a gente pode observar que Jó, ele faz uma oração feia ao Senhor. Eu não vou ler o texto de Jó 19, eu quero ler só o final. Mas Jó, ele lamenta ao Senhor. E é sobre isso que eu falava no início, quando eu falei sobre o lamento. O Senhor espera que nós escancaremos nosso coração com as dores do nosso coração para Ele.
Porque não adianta eu estar pensando algo e eu não dizer ao Senhor, Ele conhece. O Senhor, Ele conhece aquilo que está no nosso coração. E esse termo oração feia, foi algo que eu ouvi, eu falei sobre ele de manhã, o Jonas Madureira falar sobre, eu achei de uma sacada muito inteligente. Porque, como eu falei, essa teologia triunfalista, ela tira de nós o lamento. Ela tira de nós essa oportunidade de nós orarmos com aquilo que está no nosso coração. Deus não quer que nós mascaremos aquilo que está no nosso coração. Então, Jó, você pode ler em casa, em Jó 19, ele faz essa oração feia ao Senhor. Jó, ele faz essa oração feia que geralmente não se faz em público, pois é uma oração que causa escândalo. Mas, mais uma vez, como não entender um homem que perde 10 filhos, que tem os seus melhores amigos o acusando de algo que ele não fez, que tem a sua própria esposa o incentivando a largar a sua fé, que perde tudo o que tinha de mais precioso. Não estou nem aqui falando nem dos bens, dos bois, das ovelhas. Jó, ele perdeu tudo o que tinha de mais precioso, que era o seu filho, os seus filhos, a sua família, os seus amigos. E Jó, então, ele entra numa busca desenfreada por uma resposta ao sofrimento. E se eu posso te dar uma resposta a respeito do sofrimento, é que nem sempre o sofrimento ele tem resposta. Eu não sei por que minha mãe morreu. Não sei. Vontade do Senhor. Eu não sei por que uma guerra assola a Ucrânia. Não sei. Permissão do Senhor. Eu não sei por que quase 700 mil pessoas morreram de uma doença num país de 200 milhões de habitantes. Permissão do Senhor. Não tem explicação. Tá, eu posso dar uma explicação genérica que, por causa do pecado, sim. É a explicação que existe. Mas uma explicação que conforte o nosso coração, nem sempre o Senhor dará. E é nesse momento que Jó ele faz, então, esse lamento ao Senhor, que para mim saem as palavras mais bonitas do livro de Jó. E Jó ele profetiza a respeito de algo que haveria de vir. Então Jó ele sai desse lamento que para nós, olhando humanamente falando, é uma ofensa, uma agressão ao Senhor, e vai para isso aqui: contudo eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender. E vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo, e depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu, pessoalmente, não outra pessoa o verá e me dirá como ele é. Quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Irmãos, o erro que está ali não é culpa do Decon, é erro meu, mas me dei um desconto que eu digitei essa mensagem por volta das 3 horas da manhã, eu estava acabando. Então a vista já estava pesada ali, mas enquanto o Senhor ministrava o meu coração, eu digitava, eu preparava algo ali. Então é desejo. Vocês entendem o que é você sair de uma oração que não é bem aceita pela sociedade e dizer aquilo que Jó estava dizendo? Eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará.
Eu verei, eu contemplarei a face de Deus. Eu, Jó, verei a face do Senhor com os meus próprios olhos. Não é outra pessoa que verá e me dirá, sou eu, Jó. Quando o Jonas Madureira ele conta sobre essa oração feia, ele fala de uma história que aconteceu na primeira igreja que ele foi pastor, lá em São Paulo, de uma senhora, uma senhora da igreja, no bairro que ela morava, era um bairro um pouco longe da igreja, não permitia, tinha toque de recolher. Então essa senhora, ela nunca podia ir nos cultos à noite. Então ela só ia no culto de tarde, era um culto que acontecia às quarta-feiras à tarde na igreja dela. E daí o Jonas conta que um dia essa senhora chegou na igreja muito feliz. E falando para ele, pastor, o tráfico tirou o toque de recolher, eu vou poder vir à igreja à noite. E aí a igreja alegrou com essa senhora, e chegou o domingo e essa senhora foi à igreja. Acabou o culto, essa senhora foi embora. Quando o pastor Jonas está saindo da igreja, ele vê essa senhora correndo numa estrada que tem em São Paulo. E aí ele já se desespera. O que houve? O que aconteceu? E aí ele para. E essa senhora, ela chega para ele e pergunta, Jonas, por que Deus é tão mau? Eu cheguei em casa e meu filho estava fuzilado no portão da minha casa. Depois dessa mulher, ela fazer uma oração que não agrada à sociedade, o Jonas conta que ela se ajoelha e ela faz uma belíssima oração, pedindo perdão ao Senhor, por ela ter dito coisas que não são verdade a respeito do Senhor. Um lamento ao Senhor, que o Senhor perdoa, porque é algo que sai da dor do coração. Uma oração feia, que é terminada com algo belíssimo de reconhecimento, de adoração ao Senhor. Assim como Jó, ao terminar a sua busca por compreender e teorizar o seu sofrimento, Jó se depara com Deus e Deus, numa epifania, ele aparece para Jó. Jó é então por Deus repreendido. Jó se arrepende e declara palavras de perdão e louvor ao Senhor. Jó 42, de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto? Alguém me ajuda aí. Não bota aí não, Vitória. Deixa o pessoal me ajudar. Alguém? Eu sei que eu falo devagar, que os irmãos têm vontade de dormir quando eu estou falando, mas está tudo certo. Primeiro ponto é que o nosso sofrimento diz muito a respeito de mim e do meu relacionamento com o Senhor. Deixa o versículo lá para mim, Vitória, por favor. A gente vai ler. Então Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó entende que o sofrimento dele não dizia a respeito do Senhor, dizia a respeito dele mesmo. Jó entende que Deus está no controle da situação. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Pode passar, na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
sofrimento não diz a respeito da Dilza, do Jonas, do Adriel, do Lucas, do Luiz. Perdão, o sofrimento diz a respeito de todos vocês. Não diz a respeito do Senhor. A beleza no sofrimento, a beleza e vida no sofrimento, porque é no sofrimento que nos deparamos com aquilo que verdadeiramente somos, que dizemos aquilo que realmente pensamos. A vida no sofrimento, porque é do sofrimento que passamos, que temos oportunidade de extrair o antídoto para curar nossos sofrimentos futuros. É do sofrimento passado que eu aprendo para o sofrimento futuro. A vida no sofrimento, porque no sofrimento nossas feridas podem ser a fonte para curar a ferida e o sofrimento do outro. O sofrimento é vida gerando vida. É eu poder chegar para alguém que está sofrendo e poder acalmar aquele coração. A vida no sofrimento, porque eu entendo que é no sofrimento que o nosso relacionamento com o Senhor se mostra de verdade. É com as feridas e a incerteza do amanhã que nós podemos plenamente confiar no Senhor. Confiar que o Senhor está no controle. É nas dores, ou são nas dores, que nós adoramos ao Senhor despido de toda teologia mentirosa, toda teologia que nos afasta dele, de toda soberba que coloca escamas nos nossos olhos e nos impede de ver ao Senhor face a face. E eu quero deixar aqui duas frases. Uma de um professor muito querido que eu tive no seminário, e essa semana eu tive a oportunidade de falar com ele, pastor Mauro Costa. A Lívia conheceu, é um pastor muito amigo, muito querido, tenho um carinho muito grande pela família dele. Eu já devo ter falado dele aqui, mas o pastor Mauro, ele é um pastor, ele era um bancário, hoje ele é aposentado, e hoje ele está aposentado porque há 10 anos atrás ele começou a sentir uma dificuldade na perna. E essa dificuldade foi aumentando. E ele começou a procurar o porquê dessa dificuldade de andar. E o pastor Mauro, ele então descobre que ele tem uma doença, é doença do neurônio motor, se eu não me engano. Existem 2 tipos. Uma mais grave, onde geralmente a pessoa morre em 2 anos, tem alguns casos em que se estende um pouco mais. E o outro caso é onde a pessoa ela perde todo o movimento da cabeça para baixo. O pastor Mauro, então, ele é acometido, ele descobre que ele tem essa doença. E essa semana eu assisti a uma entrevista que ele deu para uma igreja, e ele falando que quando ele tem o resultado de que ele tinha a doença, ele chora muito, ele entra em desespero, porque ele sabia que ou ele teria 2 anos de vida só, e essa era a grande preocupação dele, por ter filhas novas, por ser um homem novo. Mas ele sai do exame ali que ele fez e ele descobre que ele tem essa doença e ele leva o diagnóstico, esse primeiro diagnóstico, para o médico dele. E daí ele conta que do choro ele tem um alívio, porque ele descobre que ele não
talvez não deixaria de ver as suas filhas crescerem, se formarem, de acompanhar a sua esposa até a velhice e de cumprir o propósito do Senhor para a vida dele. Ele descobre que, em vez dele ter, se eu não me engano, a ela, esclerose lateral amiotrófica, ele tem a AME, atrofia medular espinhal. Ou, ao contrário, ele tem a mais leve das duas. Pastor Mauro, ele está, se eu não me engano, há 7 anos em cadeira de roda. Antes ele conseguia se locomover, porque ele tinha uma cadeira de roda motorizada. Hoje ele depende exclusivamente da esposa, das filhas, para se locomover. Mas o pastor Mauro, enquanto eu estive com ele, ele me deu lições belíssimas sobre sofrimento. Pastor Mauro continuou a confiar no Senhor, a demonstrar um relacionamento íntimo com Deus e a louvar ao Senhor independente das circunstâncias. Pastor Mauro, ele participa de pequenos grupos, de segunda a sexta, exercendo o ministério que o Senhor o deu. Pastor Mauro, ele não deixa de atender convites para pregar a mensagem do Senhor. Pastor Mauro é um dos homens mais capacitados no livro de Romanos que eu conheço. Pastor Mauro é um dos homens mais devotos ao Senhor que eu tive a oportunidade de conviver. E ele diz: fé é a gente viver crendo em Deus e sendo feliz, a despeito da gente não conseguir fazer as coisas acontecerem. Adriel, como eu aprendi com você e com a Júlia esses dias que o Pedrinho teve internado, cara. Como eu aprendi com vocês. Mesmo sabendo que vocês não tinham poder nenhum de resolver as coisas, vocês continuaram tendo fé no Senhor. E eu vi isso, meu amigo. Eu vi isso em vocês. Como o pastor Mauro, eu aprendo que fé é eu confiar no Senhor, sabendo que eu não posso resolver tudo. Eu não consigo fazer as coisas acontecerem. A vida no sofrimento, quando a gente tem fé a ponto de continuar crendo e sendo feliz, a despeito de não realizar o que queremos. A outra frase é a frase que a gente iniciou esse culto lendo. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. A vida no sofrimento, quando eu tenho paz em Jesus. A vida no sofrimento, quando eu deixo de olhar para Jesus somente como alguém excepcional e enxergo nele o Deus que criou o mundo com sua palavra. A vida no sofrimento, quando olhamos para Jesus e é Ele somente que pode fazer aquilo que não temos condições de fazer. É somente Ele quem dá vida que transborda, vida que sofre, que lamenta, mas que é preenchida e renovada por Ele. É só na palavra de Jesus que encontraremos paz em meio ao sofrimento. A vida no sofrimento quando eu ouço as palavras de Jesus. Eu quero terminar esse momento dizendo e incentivando você a não deixar que o sofrimento faça você desviar os seus olhos de Jesus. Porque há vida no sofrimento, eu creio nisso. O sofrimento vai fazer você chorar, vai nos paralisar por algum momento, vai nos fazer recalcular a rota, vai nos fazer dar um passo atrás. Mas a gente precisa continuar crendo no Senhor Jesus. Porque o sofrimento não diz respeito a Jesus, diz respeito a mim e a você.
não fala sobre Jesus, fala sobre mim e você. Fala sobre o meu relacionamento com Ele. Fala sobre como eu acredito nele. E fala sobre como eu louvo ao Senhor em meu sofrimento. Amém? Então, quando você estiver sofrendo, lembre que o próprio Jesus sofreu. Lembre que o próprio Jesus, ele padeceu. Padeceu sem merecer. Padeceu sem pecado ter. Ele padeceu por minha causa e por sua causa. Vamos orar? Senhor, nós cremos que quando nos colocamos diante do Teu altar, há paz em meu sofrimento. Nós cremos que diante do Senhor há vida no sofrimento. Nós cremos que o sofrimento ele não muda quem o Senhor é, mas muda quem nós somos. Nos revela como temos nos relacionado com o Senhor. O sofrimento nos revela como temos relacionado com o nosso próximo. Ó Deus, nos ajuda a viver uma vida, mesmo que sofrida, que exalte ao Senhor. Que os nossos sofrimentos, Pai, sejam todos colocados diante do Teu altar, crendo que o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que não perde o controle de nenhuma das coisas. Nos ajuda a ter paz em meio ao sofrimento. Nos ajuda a conhecer ao Senhor ao ponto do sofrimento não mais nos paralisar, mas nós aprendermos com Ele. Nos ajuda, Deus, a adorar ao Senhor em meio ao sofrimento. Nos ajuda a celebrar ao Senhor em meio ao sofrimento. Não uma celebração emocional, mas uma celebração das Tuas vitórias em meio ao nosso sofrimento também. Que o nosso sofrimento aperfeiçoe o nosso relacionamento com o Senhor. Que o nosso sofrimento nos faça enxergar aonde nós temos deixado de nos relacionar com o Senhor. Que o nosso sofrimento escancare o nosso coração diante do Senhor, Pai. Para que o nosso coração seja tratado também pelo Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Que nós voltemos a lamentar ao Senhor quando estivermos sofrendo, com o mais íntimo do nosso ser, para que nós sejamos também corrigidos, aonde nós temos um conhecimento distorcido do Senhor. Transforma as nossas vidas, para vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Essa é a nossa oração. No nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. A gente vai encerrar esse culto cantando. Porque, como nós vimos de manhã, no sofrimento também há adoração. E talvez a verdadeira adoração esteja no sofrimento. Vamos cantar ao Senhor? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Meu ponto eletrônico aqui no WhatsApp não está me deixando esquecer. Então vou fazer logo antes que eu esqueça. Coloca aí para mim, Vitória, por favor.
No próximo domingo você está convidado a participar dessa cantina da roça. Vai ter canjica, paçoca, caldo de ervilha, pé de moleque, doce de abóbora, pé de moça, e o negócio fica piscando ali, caldo verde, caldo de abóbora, correio da amizade e muito mais. E tem ticket sendo vendido hoje, então você pode procurar a tia Andréia, a Vitória, mais alguém? Ludmila. Você pode procurar elas ali, comprar o seu ticket. São 150 só, né? Para caldo? 150 tickets para caldo. A gente está crendo que vai acabar tudo, em nome de Jesus. E a gente incentiva você a participar dessa cantina, porque a gente tem usado esse recurso para fazer alguns investimentos na igreja. E você pode se deliciar com um maravilhoso caldo, com um maravilhoso doce e contribuir para essa obra. Então participe, procure o pessoal ali, compre o seu ticket e se delicie nessa cantina. Lembrar os irmãos de orar pela família do nosso irmão Guedes, que nessa semana sepultou o seu irmão ali, e a gente sabe o quanto dói essa separação. Lembre também da família do pastor André, da Viviane, do Daniel, da Josefa. Lembre desses que estão sendo acometidos pela Covid, a Fabiana. Que Deus restaure a saúde e que na próxima semana eles possam estar aqui com a gente. Lembrem também do Cláudio. O Cláudio estaria aqui tocando com a gente hoje, mas o Cláudio está bem gripado e preferiu ficar em casa para resguardar a saúde dele, também a nossa, já que ele não fez teste de Covid. Estejamos orando uns pelos outros. Lembrar do nosso pastor, que está nesse tempo de férias, tão merecido. Que Deus dê descanso a ele nesse tempo. Acho que na quinta-feira ele já está de volta, se não me engano, ou só domingo? Só domingo, então quinta-feira ele ainda não está de volta. Bom que ele descansa mais um pouco, e aí quando ele voltar a gente dá bastante trabalho para ele, não é isso? Se você está quebrantado, oprimido pelo pecado, Jesus ele te chama para te fazer liberto. Deixa a culpa e o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama.
coisas nova vida surgirá. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Tome a cruz e a coroa herdará. Diga ao mundo, Jesus vindo está. Ele te chama. Ele te chama. Está sofrendo? Venha ao altar do Senhor. Nele há descanso. Mano, vem aqui. Queria que você orasse encerrando esse culto. A gente tem orado pela vida do Adriel e da Júlia. O Adriel, para quem não sabe, o Adriel é um missionário. Está se formando no seminário ou já formou? Está se formando no seminário. O Adriel serviu algum tempo no Servo, ali em Itaboraí. Poderia sentar? A gente vai orar, encerrando. E hoje eles têm se preparado para o campo. E o Adriel é um amigo muito querido. E a gente orou pela vida do Adriel, pela vida do Pedro, pela vida do Léo, pela vida da Júlia, que tanto sofreram. Tem um mês que ele saiu já? Ainda não, né? Tem uns 20 dias que o Pedrinho saiu e graças a Deus ele está bem, dando alegria ali na sua casa.
Ainda não o conheço, mas vou conhecê-lo em breve. Assim como o Leozinho, dando muito trabalho para essa família que a gente tanto ama. Eu queria pedir ao Adriel que orassem. Continue orando pela vida do Adriel, da Júlia, dos seus filhos, por esse projeto, por esse chamado do Senhor para a vida deles de ir para o campo. Pode falar ou não pode? Pode? Sei, né? Eles estão para ir para a Espanha, para servir ali na Espanha. Eles estão num tempo de preparo, de levantar recursos. E o Adriel já esteve aqui algumas outras vezes. Queria que ele orasse encerrando esse tempo de culto e que a igreja estivesse orando pela vida do Adriel, da Júlia, do Pedro, do Léo. Ora aqui, meu irmão, e encerra esse culto para a gente. Quero agradecer também a toda a igreja que orou e pela força que vocês deram para a gente. E, fazendo só um parênteses antes de orar, o sofrimento daqueles 15 dias na UTI que a gente passou com o nosso bebê de 28 dias de vida, hoje definem e marcaram a nossa fé de forma que nós não somos os mesmos, e a nossa fé é outra hoje. Então, isso tudo faz muito sentido na minha vida e na nossa vida como família, passar pelo sofrimento e a vida no sofrimento, e a vida após o sofrimento também. Amém? Jesus querido, como é bom a gente poder prestar esse culto ao Senhor, prestar culto ao Senhor, ouvir da Tua palavra, entoar louvores ao Senhor, em meio ao sofrimento, em meio à alegria. Tanta coisa o Senhor nos ensina, Pai, no sofrimento. Tua palavra diz que há mais proveito na casa que há luto do que na casa que há festa, porque na casa que há luto se vê o fim das coisas, e é fato, Pai. A gente para refletir na vida somente quando a gente está sofrendo. Nos ensina, Pai, e nos permita passar pelos sofrimentos, mas que nos sofrimentos a nossa fé seja fortalecida no Senhor. E que faça muito sentido para nós voarmos com asas como águia, pela força do Senhor e não pela nossa. Porque nós não temos forças, Pai, para passar pelo sofrimento, mas passamos com as Tuas forças, a força que vem do Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Louvado seja o Teu nome, pela vida do Vitor, pela vida dessa igreja maravilhosa, querida, pelo pastor, por todos os irmãos, Pai, que vêm Te adorar e Te bendizer aqui nesse templo, e que são casa do Senhor, que são chama viva do Evangelho por onde vão. Abençoa a nossa semana, nos despede na paz do Senhor, e que nós possamos seguir em paz até as nossas casas, sabendo que o sofrimento e a alegria vêm do Senhor. Amém. É isso, meus irmãos. A gente viveu mais um dia, celebramos ao Senhor mais um dia, e eu quero desejar a você uma excelente semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te faça retornar em paz para casa. E, como a gente falou de manhã, prepare o seu culto, se você vai estar aqui na quinta-feira, se você vai estar aqui no domingo de manhã, no domingo que vem à noite. Prepare o seu período de culto ao Senhor. Porque o culto, como vimos, ele é preparado, ele é pensado, ele é intencional. Que Deus abençoe a sua vida, uma excelente semana para você.